Dieta de baixa carga glicêmica, antioxidantes, jejum intermitente, isso pode melhorar e contribuir com a longevidade? Eu sou a Alessandra Zambon, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre esse assunto tão recente e tão procurado ultimamente nas mídias, né? Tem saído aí documentários sobre isso, sobre as blue zones, sobre as populações que vivem mais e melhor e como que a gente pode contribuir para isso. Esse é um assunto bem legal para nós profissionais da saúde também, porque existe uma busca crescente por isso, de pessoas procurando qualidade de vida e o envelhecer mais saudável. Eu recebo muitas pessoas no consultório hoje em dia que não têm doença associada e falam assim, eu só estou aqui para buscar uma qualidade de vida, eu quero envelhecer bem, eu quero cuidar de mim agora para que tenha uma velhice saudável. Isso há um tempo atrás era estranho, né? A gente não ouvia muito falar dessas pessoas buscando isso. Normalmente eles iam para o médico ou para o nutricionista quando estavam com diabetes, obesidade, né? Ou enfim, qualquer outra patologia. Mas pessoas totalmente saudáveis buscando qualidade de vida, isso é muito recente. E isso é um insight, assim, pra gente, no que a gente pode trabalhar e no que a gente pode trazer de novidades também para dentro do nosso consultório para atender essa nova demanda. Então, para a gente entender um pouquinho de longevidade, a gente tem que entender um pouquinho dos telômeros. Vamos começar falando sobre isso. Os telômeros são os extremos do cromossomo, que estão dentro de cada célula, né? Então, aquela pontinha pequenininha no extremo, nos 4 extremos dos cromossomos. E ele é tipo o nosso reloginho biológico. A cada vez que a nossa célula se divide, esse telômero ele é ligeiramente encurtado. E isso marca o nosso envelhecimento, é por isso que a gente vai se modificando aí ao longo da vida através dessas divisões celulares, desse encurtamento do telômero, até que ele se encurte tanto que a nossa vida acabe a função do cromossomo e vai acabar a vida. A grande questão é que esses telômeros, eles podem se encurtar de uma maneira mais rápida e acelerada, então acelerando o envelhecimento, ou eles podem se encurtar de uma maneira mais moderada, né, ou mais devagar, dizendo assim, em que a gente pode prolongar aí essa qualidade de vida e esse envelhecimento. E aí, algumas coisas são importantes a gente entender nesse processo. Existem genes que estão relacionados a esse encurtamento de telômeros ou também a longevidade. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, o gene de perfil metabólico de gorduras, então, por exemplo, genes da LDL ou LDLR, que são os receptores lá dos LDLs, o gene da ApoE, que também está ligado ao Alzheimer, então quem tem esse gene lá no E4 vai ter provavelmente um envelhecimento mais precoce, mas também os genes da SOD, que é a superoxidismutase, da GLUT, que é da glutationa. Então, para quem tem polimorfismos nesses genes, provavelmente vai ter esse encurtamento de telômeros aí um pouco mais acelerado. E também temos uma outra questão que é a relação dos telômeros com as mitocôndrias. Então, quanto melhor está o funcionamento da nossa mitocôndria, quanto mais mitocôndrias nós temos, né, quanto mais é eficiente isso, melhor é a qualidade dos telômeros. Se essas mitocôndrias não estão funcionando de uma maneira eficiente, também os telômeros eles vão ser degradados um pouco mais rápidos. Existe uma teoria aí que chama inflammaging. Inflammaging é a pessoa mais inflamada, ela tem um envelhecimento mais rápido por essa inflamação. Então, nós vemos pessoas com sobrepeso, com obesidade, com doenças cardiovasculares, com aterosclerose, com resistência à insulina, com diabetes. Então, pessoas que estão inflamadas, elas têm uma aceleração desse envelhecimento. E aí entra aqui o nosso papel de como fazer para melhorar isso, né? Como fazer para minimizar essa degradação aí dos telômeros. Então, como profissionais de saúde, é interessante a gente saber que os micronutrientes, eles participam aí da cascata de degradação dos telômeros. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência de folato, do ácido fólico, ou da vitamina B3, por exemplo, a niacina, ou até dos antioxidantes ali provenientes da dieta, eu tenho uma degradação maior dos telômeros. Ou seja, eu estou provocando danos aos telômeros e provocando um envelhecimento mais rápido.
E aí o que a gente pode fazer para minimizar isso é dar compostos bioativos e alimentos e suplementos anti-inflamatórios para ajudar nisso. Então, cuidar da microbiota é muito importante. O butirato é uma das coisas que é fabricado aí pelo metabolismo da microbiota, que tem um efeito antioxidante bem interessante, tem um impacto aí nos telômeros, assim como resveratrol, cúrcuma, ômega 3, quercetina, são nutrientes estratégicos que a gente pode usar de forma consciente aí no nosso consultório. Assim como o alho, o ácido elágico, por exemplo, do romã, a epigalocatequina, que é do chá verde, a curcumina ou a crocina, que é do crocus ativos, também são ativos que a gente pode usar de forma estratégica. E obviamente que a gente vai olhar para esse paciente de uma forma individualizada. Então, se esse paciente tem uma diabetes, uma resistência à insulina, a gente vai tentar trabalhar com isso para melhorar esse perfil desse paciente. Se esse paciente está com sobrepeso, a gente vai trabalhar para o emagrecimento, para que esse paciente responda melhor a tudo isso. E aí a gente pode também usar ativos determinados. Então, por exemplo, para diabetes e resistência à insulina, eu gosto muito de usar a berberina. Para quem tem o colesterol alto, eu gosto muito de usar em conjunto com os remédios, se usa os remédios, a coenzima Q10, ou se não, alguns ativos, como por exemplo o extrato da bergamota, ajuda bastante a controlar o colesterol, se o paciente não estiver usando remédios. Então, existem inúmeras estratégias, né? Poderia ficar aqui falando bastante sobre isso, quem sabe um assunto para um próximo vídeo, para controlar as estratégias. Agora, adaptação metabólica, exemplo, fazendo jejum intermitente, fazendo dietas de restrição pausadas, né, intermitentes também, então a gente pode fazer períodos de comer normal com períodos de restrição calórica junto com o jejum intermitente. A gente pode fazer aquele fasting miming diet, que imita um jejum de tão restrito que é o consumo calórico, mas é sem fazer o jejum. E isso pode fazer de formas estratégicas, ou até mesmo o exercício de manhã em jejum também ajuda. Isso vai ajudar na biogênese mitocondrial, ou seja, a produção de novas mitocôndrias, a adaptação desse corpo para que ele use outras formas de energia além da glicose. Então, o uso da gordura como fonte energética também, adaptar esse corpo a isso se chama adaptação metabólica, vai ajudar ali nas mitocôndrias. E isso também vai ajudar na questão dos telômeros. Então, quanto mais desinflamado e metabolicamente adaptado esse paciente está, melhor a gente contribui para essa longevidade. Então, os 3 grandes pilares, eu diria que cuidar do intestino e da microbiota, cuidar da inflamação, né, fazer com que esse paciente esteja dentro do peso, né, consiga ter uma dieta anti-inflamatória, e fazer os exercícios, né? Os exercícios físicos são fundamentais para o envelhecimento saudável, para ganho de massa muscular, que isso também vai ajudar muito, para as mitocôndrias. Então, são os 3 grandes pilares. Bom, se você é profissional da saúde, gosta desse tipo de tema, siga a gente aqui no canal da Tribo Educação e também o meu perfil, Instagram, @alessandrazambon_nutricionista. E é sempre um prazer estar aqui.